Nova Lima, Nova Lima, cidade para todos. Começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal que debate os principais assuntos de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e do Brasil, pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para Nova Lima e também para toda a cidade de Belo Horizonte. Além, é claro, pelas redes sociais da emissora, YouTube, Instagram e Facebook, que somam mais de 60 mil seguidores. Se você ainda não nos segue, marca lá, YouTube, Facebook ou Instagram e fique por dentro de tudo aqui da TV Banqueta. Ao meu lado, como sempre, Betão Ederson Lírio, que é bacharel em Direito, ativista da causa animal e servidor público municipal concursado, e também José Raimundo, o Leão Maluco, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e também apresentador aqui do programa Conexão Leão da TV Banqueta. Você de casa pode nos ajudar participando do nosso debate, enviando críticas, sugestões e também perguntas pelo WhatsApp, é o 98569-2926, está aí na sua telinha, 31 o DDD 98569-2926. Se você está vendo a nossa reprise, não tem importância, pode enviar que esse WhatsApp é 24 horas e a gente nos próximos programas atende a sua demanda. Vamos começar falando a respeito do editorial do jornal A Banqueta de Notícias desta semana. Betão, no editorial nós trouxemos uma reflexão sobre o programa de transferência de renda municipal, o Nova Renda, que é uma atitude muito louvável, muito bacana do prefeito João Marcelo, lembrando que ele levou essa proposta, inclusive, até Brasília, para que virasse uma PEC, né? PEC, né? Isso. Uma PEC, uma emenda constitucional, para que seja regra, para que fosse regra que todas as cidades brasileiras esteja reservado 1% do seu orçamento para programas como este. Mas a nossa reflexão é que em Nova Lima, segundo os dados da prefeitura, sobre a questão de existem 15 mil pessoas na cidade em situação de pobreza. Ou seja, nós temos 14% de toda a população nessa situação. 14%, isso mesmo, na cidade que possui a maior renda per capita do país, 14% de nossa população vive em extrema pobreza. Enfim, a nossa reflexão, uma das nossas reflexões, Betão, é que essas pessoas, a maioria dessas pessoas que estão contempladas no Nova Renda, com certeza elas não têm habitação. E o aluguel, como custa em Nova Lima, que é altíssimo, essas pessoas acabam sendo obrigadas a irem para ocupações. E ocupações é um tema que a Prefeitura de Nova Lima ainda não atacou, principalmente porque a maioria das ocupações hoje existentes em Nova Lima estão em terrenos de propriedade das mineradoras, em especial a Anglo Gold. Por isso que precisa da Prefeitura sentar com a Anglo Gold, desapropriar o local e aí sim o Estado entrar, levando água, levando saneamento básico, asfalto, ou seja, levando o básico para essas pessoas. Você concorda que chegou a hora da Prefeitura encarar de vez esse problema das ocupações? Bom, gente, muito obrigado mais uma vez por nos receber aí na sua casa, nos tablets, nas plataformas digitais. É chegada a hora, sim, Fred. Agora, eu tenho visto, por exemplo, a Secretaria de Habitação, nesse momento, começando a trabalhar muito fortemente em cima disso com os seminários de habitação de interesse social. Está acontecendo esses seminários, eu tenho visto pessoas de renome participando desses seminários e dessas rodas de conversa, e daí já vai sair, porque lá na Secretaria de Habitação, depois do processo seletivo,
foram contratados várias pessoas competentes, arquitetos e tal, que têm trabalhado nesse sentido. Eu acho que é o momento de trabalhar, porque também não adianta você mexer na ocupação sem ter um planejamento, né, de habitação para essas pessoas também. Então, se vai tirar de um lugar e passar para outro, se vai regularizar, o que vai fazer, nós não sabemos, mas que precisa ter um planejamento e também ser discutido com a sociedade, qual está sendo discutido, as habitações de interesse social, eu acho que é fundamental. Porque nós também não adianta, Fred, fazer igual foi feito em outras épocas, né? Por exemplo, você faz um conjunto habitacional sem nenhum tipo de planejamento, né? Coloca as pessoas ali e a gente vê o que está acontecendo. A gente vê o que acontece quando você cria um conjunto habitacional e, de fato, não treina as pessoas para ali morar, né? Então, às vezes, a pessoa recebe o imóvel, vende, né, terceiriza e etc. Então, é preciso pensar, planejar e fazer uma coisa diferente da cidade. E eu acho que isso está acontecendo em Nova Lima. Com relação à renda, a Nova Renda, eu acho, e eu tenho certeza absoluta, que é um ganho para a sociedade novalimense, né? Estabelecer, a gente tem muita dificuldade, né? A gente que tem cama quentinha, chuveiro quentinho, trabalho, né? A gente tem algumas situações que são privilegiadas. É muito difícil a gente entender o que significa R$100 no bolso da pessoa que precisa. Então, é óbvio que, por exemplo, você complementar uma renda com 400, 500, 600 reais está muito longe de ser o ideal. Mas já é pelo menos alguma coisa que consiga tirar a pessoa de algum limbo, né? Nós temos aí exemplos de pessoas famosas, né, que hoje estão na televisão, que falam declaradamente que a vida dela mudou depois do Bolsa Família, né? Então, isso é uma realidade. Parece coisa pouca para a gente, mas para quem precisa, quem está precisando do dinheiro ali na ponta da linha ali, é muita grana. Então, é preciso melhorar? Sim, sempre preciso melhorar. Mas primeiro melhorar a condição da pessoa para ela pelo menos sair daquele lugar de estagnação que ela está sem nenhum tipo de recurso. E Nova Lima tem outros programas também, né, como cesta de legumes, cesta básica, e é preciso pensar tudo isso, mas também pensar na formação dessas pessoas também para que elas possam ter um capital simbólico maior. Zé, é indiscutível a importância do Nova Renda, mas chegou a hora da prefeitura avançar mais, né? Nós somos assim, né? A gente quer sempre mais. Está na hora da prefeitura de vez encarar esse problema de 15% de nossa população? Olá, Fred. Grande abraço a você que nos acompanha pelos canais de comunicação da TV Banqueta. Está passando a hora, né, Fred? Esse problema é um problema crônico da nossa cidade de décadas. Vários e vários prefeitos, todos que passaram por lá. É bom lembrar que Nova Lima tinha, décadas passadas, o grande privilégio de ser cercada de condomínios. E isso afastou muita violência da nossa cidade, como aconteceu com Sabará, como aconteceu com Santa Luzia, com Betim, que são cidades que cresceram muito, que suas periferias cresceram muito e levaram, obviamente, a violência para aquelas cidades. Não é que Nova Lima não tem violência, mas o nosso índice de violência é extremamente menor do que essas cidades. Vou citar aqui Sabará, que é uma cidade vizinha. Então isso é um privilégio. Mas os nossos administradores antigos, o Fred, e também esse governo atual, se esqueceram de fazer um projeto, de fazer um planejamento para atender a população mais carente. Porque toda a cidade de Nova Lima, por maior que seja a maior renda per capita do Brasil, por mais famosa que ela seja, nós temos aqui a nossa sede, nós temos também o Jardim Canadá, a região do Jardim Canadá, que está próximo também de condomínios, mas que tem a sua carência ali num pedaço da região, tem macacos e tal. Enfim, então está passando a hora de tomar essa providência. Nós estamos sempre ouvindo, todas as campanhas do ano que vem, tem campanha municipal, e todos os candidatos falam a mesma coisa. Não, vamos resolver esse problema de habitação na cidade, vamos fazer isso, vai acontecer, e não acontece nada. Fica só no blá, blá, blá. Então é sempre aquilo que eu falo. Blá, blá, blá é uma coisa. Nós precisamos ter ação. Fazer propaganda enganosa, o governo federal está fazendo isso toda hora. Propaganda enganosa e não entrega o que promove. Então, Nova Lima, que está num ascendente, nossa administração
que está num momento bom, que está entregando muita coisa, falta entregar essa questão da habitação. Então, foi muito feliz aí o editorial do jornal dessa semana. Muito feliz, falou, foi na ferida certinho para poder mexer, para poder tentar alertar os nossos administradores aí. Sobre a questão da habitação, eu concordo com você, viu, Betão? O governo João Marcelo, em seu início, não fez um bom caminho na habitação. Mas desde que houve a troca do secretário, qual é o nome do secretário? Salles. Eu só tenho recebido boas informações, que é altamente técnico, e após ficar aí quase 2 anos na inércia, o governo João Marcelo começa a avançar na habitação. Mas a questão das ocupações não é questão, Betão, sobre o que vai fazer. O que vai fazer, é claro, é a prefeitura desapropriar e a prefeitura fazer os seus investimentos. O que eu sei que está acontecendo e que eu torço para que seja verdade é que a prefeitura tem feito essas conversas junto às mineradoras, principalmente a Anglo Gold. Vamos dar um exemplo. Lá a ocupação de Rio Acima. O que eu sei que a prefeitura tem cobrado da Anglo Gold, conversado para que seja feita a desapropriação, só que a prefeitura não quer que a Anglo Gold apenas entrega para a prefeitura. Na visão da prefeitura, a Anglo Gold está chegando falando, o problema é seu. Uhum. Mas na verdade né? Ou seja, então a prefeitura está correndo atrás disso, mas quer uma contrapartida, quer uma parceria, uma ajuda da mineradora Anglo Gold. Que tem papel fundamental nesse processo, né, Fred? A Anglo Gold tem papel fundamental nesse processo porque o terreno é dela. O terreno não é do Freixo, não é meu, não é da prefeitura, o terreno é dela. Então, se deixou invadir, é porque não tinha segurança o suficiente. Então, ela tem papel fundamental nisso, inclusive sobre... nós temos um princípio, né, no direito empresarial, que é a responsabilidade social da empresa. Então ela tem responsabilidade social, tem que cumprir o seu papel social e a prefeitura está certa, ela tem que ir no cerne da questão. O problema também, Fred, é que a prefeitura, o prefeito, a Secretaria de Habitação, Ação Social e Desenvolvimento Social e tantas outras, precisa também estar atenta, porque, por exemplo, em uma situação mais emergente, você precisa ter um programa e um planejamento também, uma projeção de habitação, porque, às vezes, a área que a pessoa invadiu, ali ela não vai poder ficar, tá certo? Vai ter manejo. Vai ter uns que não pode ficar, que pois tá no terreno que é perigoso. Então você tem que ter. Então, habitação de interesse social vai entrar aí. Então, por isso que sim, tem que ser não é uma fácil, coisa mas é uma coisa que a gente tem que entrar. Isso, e esperamos isso do João Marcelo. Só para refrescar a memória dos nossos telespectadores, até nossa mesmo, quando você fala dos últimos conjuntos, os últimos conjuntos que surgiram na cidade foram em governos passados. Sim. No governo anterior não subiu nenhuma casa, como nesse não subiu até agora, mas foram o João Marcelino, lá na região de Marcelino, Ivaí Palhares, e atrás da Casa do Educador, que eu esqueci o nome daquele bairro. Ali perto da Rua Berlândia ali, né? Isso. Sim. Mas o pessoal sabe, atrás do bairro do Benito, ali, da Casa do Educador. Não só de Fátima. Também não é, tem um nome próprio aquele bairro. Mas enfim, foram programas de habitação feitos lá atrás. Uhum. E eu acho que não deve criticar a respeito, igual o padre João Marcelino, que colocou todo mundo adensado. Naquela época, era utilizado. Era necessário. E o Ivaí Palhares, que também é no mesmo sentido, não tem problema. Então ali foi uma não, mas a questão é só questão de planejamento mesmo, né? Ao mesmo tempo também, quando se fala muito, né, tanto no governo anterior como nesse governo, fala que tem feito habitação, questão de regularização fundiária. É muito importante a regularização fundiária. O que é regularização fundiária? Você que tem uma casa que mora principalmente na região de Chácara dos Cristais, não tem documento, a prefeitura vai lá e regulamenta a sua casa. Sua casa vira propriedade legal, não é só aquele contrato de compra e venda. É importante, sim, mas nós estamos falando de habitação, nós queremos claro. Parede, né? Claro. Pessoal, ainda falando do governo municipal, tem uma discussão importante na cidade, e para vocês de casa entender, as nossas pautas aqui vai tudo ao vivo, e a gente muitas das vezes não trocamos de ideia de que vamos falar. E nós vamos falar agora sobre os pontos de ônibus. Queria saber a opinião
de Betão e de Zé Raimundo, que a Prefeitura de Nova Lima está fazendo a troca dos seus pontos de ônibus. De acordo com a apuração da nossa equipe de jornalismo, segundo a Prefeitura, vão ser trocados não, vão ser instalados, podemos falar trocados, ao todo 275 abrigos de ônibus, o que a gente chama de pontos de ônibus também. Já foram instalados 80. O custo total desses abrigos são de 12 milhões de reais. Ou seja, você pegando 12 milhões de reais dividindo por 275 abrigos, cada abrigo saiu pelo valor de R$ 43.636 reais. Segundo a Prefeitura, esse não é só o custo do equipamento, é o custo do equipamento, instalação e remoção do antigo, que precisa ser feito. Eu estou vendo pela cidade aí vários pontos antigos jogados. Enfim, Zé Raimundo, você gostou dos ônibus, desses pontos mais modernos, mais bonitos, mas atende à necessidade do usuário do transporte público? Você que é também usuário do transporte público, né? Mais modernos, mais bonitos, mas menos funcionais. Isso não é eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a população de usuários, aquelas pessoas que usam. Todas as pessoas que eu conversei a respeito reclamaram do espaço, que é um espaço mais, não sei, talvez mais curto, mais difícil de acesso. Enfim, eu particularmente, Fred, que observando, e até falei isso na minha coluna do jornal dessa semana... Você fala disso, né, Zé? Desnecessário a prefeitura ter esse gasto agora. Tá bom, vamos melhorar a cidade, precisamos melhorar, a cidade tem dinheiro, tem verba para poder fazer as melhoras, vamos fazer as melhoras. Mas não havia necessidade de fazer esse tipo de troca desse tamanho agora. Poderia pegar, fazer um estudo daqueles pontos que eram mais necessários a trocar. Não eram todos os pontos que precisavam trocar, tinha muito ponto que estava em ótimo estado de conservação e que estava atendendo a população. Então, é um gasto desnecessário. Aquele famoso detalhe e ditado do gasto do poder público, que muitas vezes, não sei se é o caso de Nova Lima, está com dinheiro sobrando? Vamos gastar ali, que ali nós temos como gastar esse dinheiro. Uma tremenda de uma bobagem. E olha, um custo muito alto. Bom, estou te falando, sem necessidade. 43 mil reais para cada ponto. São 200 e poucos, né? 275 pontos. 12 milhões de reais. Então poderia fazer em 50, 60 pontos necessários, os que não forem novos pontos, ou os que fossem realmente, estivessem em mau estado, poderia ser trocado. Mas 200 e tantos, bobagem. Achei desnecessário. E outra, só para finalizar, a grande maioria dos usuários reclamou. Grande maioria. E a prefeitura, mais uma vez, não fez não ouviu, o povo não ouviu a nossa gente, como é costume. Vamos fazer e não vamos ouvir o povo. Não fizeram uma pesquisa, ninguém perguntou, ninguém foi nos pontos de ônibus, a própria prefeitura, com a sua equipe, para perguntar sobre mudança. Fizeram no peito e na raça, e a reclamação é grande. Betão, mas a prefeitura informou para a gente, né, realmente está na cidade essa reclamação. Outros também elogiam e falam que a população reclama demais. Segundo a prefeitura, todos os abrigos estão sendo substituídos com base em estudos sobre a média de utilização dos mesmos durante o dia. Inclusive, nos locais de maior ocupação estão sendo instalados mais de um abrigo para oferecer maior capacidade, e ela também reconhece que se tiver de fazer alguns ajustes, ela vai fazer. Sua opinião a respeito desses pontos de ônibus? Bom, Fred, é só quem usa que sabe, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente modernizar os pontos de ônibus, porque, por exemplo, os pontos antigos, eles não tinham proteção lateral, né? Então, a chuva... Eu mesmo fiquei quanto tempo andando de ônibus? Eu fiquei pelo menos 1 ano andando de ônibus. Na pandemia toda eu andei de ônibus, né? E o detalhe que tem que ser observado é que a passagem passou para R$2, né? Então o volume de pessoas na rua é muito grande. Então, se você parar no ponto hoje, você percebe que ele tem uma cobertura, que ele tem mais conforto para o usuário, né? Ele tem um vão do lado, não é à toa, não, aquele vão do lado ele é para um cadeirante que vai chegar ali, ele pode parar, ficar debaixo da sombra,
né? E se tiver realmente algum ajuste para ser feito, alguma coisa, precisar de aumentar o número de pontos e tal, eu não vejo problema nisso, não. Eu penso o seguinte, você não pode ser perdulário com dinheiro público. Mas a prefeitura não foi feita para gerar lucro, ela foi feita para gastar o dinheiro, sem ser perdulário, com a população. Se está fazendo, está beneficiando a população, né? Se baixou o preço da passagem, está beneficiando a população. Se está colocando os pontos de ônibus e está beneficiando a população, tem que gastar mesmo. Agora, gastar com responsabilidade. Eu não vejo nada demais. Eu acho que as pessoas também... Eu estava pensando nisso outro dia, Fred. Quando o Ronaldes fez a iluminação subterrânea em Nova Lima, a fiação tirou do centro da cidade e tal, todo mundo falou mal de Ronaldes. Hoje todo mundo colhe os louros, né? E tem cidades no Brasil que está pelejando para colocar a fiação debaixo do terreno, debaixo do solo, né? Isso é uma coisa que foi feita em 91, 92. Então é isso mesmo. Eu acho que quando a gente pensa em modernização do aparelho e dos aparelhos públicos, a gente tem que pensar no todo. E quem usa é quem sabe. Então, assim, se precisar de aumentar um aqui e outro ali, eu acho que isso não deve ser problema. Agora, está de parabéns, eu acho que tem que modernizar mesmo. Inclusive, eu tinha proposto isso em uma outra época, né? Em lugares que tem muito perigo, por exemplo, no Vila da Serra, ali naquele ponto que tem ali no Vila da Serra, que às vezes eu passo ali de carro, às vezes tem uma mulher, duas mulheres ali naquele ponto que fica um pouco escuro e tudo, poderia até ter um botão de emergência. Isso tudo faz parte, gente, de investimento. Isso não é gasto, isso é investimento na população, investimento dos equipamentos públicos. É isso que eu penso. A minha opinião a respeito dos pontos, eu concordo com o Zé na questão eu achei frágeis demais. Se os antigos eram uma barrona de ferro assim, eles já se deterioraram, uma esfera fininha dos ferros, as madeiras de móveis de nossas casas, para aguentar sol, chuva, não sei a durabilidade. Eu achei muito bonito, achei que deveríamos mudar, eu sou a favor demais de crescer, desenvolvimento, mas eu achei a qualidade do equipamento, em termos de uma coisa nós estamos falando para ficar ao ar livre, muito ruim, e com o espaço, apesar da prefeitura segundo ela, ter estudado, espaços mínimos. O pessoal vai ficar fora do ponto ao invés de dentro. Essa é a questão, a durabilidade. E outra, esse negócio de a prefeitura falou, o órgão público fez estudo, esses estudos não são confiáveis, não. A grande verdade é essa, não são confiáveis. Eu confio demais na prefeitura de Nova Lima. Vai lá e fala assim, nós fizemos estudo. E o estudo, mas depois funciona. Mas no setor de trânsito, com todo respeito às pessoas, tem grandes amigos lá, no setor de trânsito, vocês vão me desculpar, que esses estudos seus realmente são furados. E são além de ser furados, não preocupam com o desenvolvimento da cidade. Vocês fecharam, vocês acabaram com o comércio aqui da Savacinha. Então, o estudo é feito para o interesse de alguns. Supermercado foi fechado. Tudo. Açougue foi fechado. Acabaram com o comércio. Tem amigo meu que está com um ponto enorme ali na Savacinha do supermercado para cuidar da família toda e tem 1 ano e meio que está fechado. E não pode estacionar. Fechado. Dentro disso, Betão, desculpa, aqui o combinado não é ninguém comentar a resposta do outro. Mas relembrando o Ronaldo, que eu concordo com você que foi um prefeito muitas vezes injustiçado, que fez policlínica, a avenida fundamental hoje para a nossa mobilidade urbana, ali atrás do Senai, né? Geraldo Dias Borges. Geraldo Dias Borges lá em cima, mas a reclamação não foi a iluminação subterrânea, não. A reclamação foi o alargamento dos passeios, que acabou com o estacionamento naquela rua. Que eu te confesso que eu também preferi estacionamento e o passeio um pouquinho mais curto. Nós temos um grande problema no comércio sobre estacionamento. Falando agora também ainda sobre prefeitura, mas falando mais especificamente sobre o prefeito João Marcelo. Na última semana, João Marcelo ficou 5 dias no maior congresso para discutir cidades inteligentes, as famosas Smart City, na Espanha. Importante, Betão, esse benchmark, além de ser um benchmark, ou seja, para trazer coisas bacanas para a nossa cidade, é uma forma também de vender a nossa cidade para trazer investidores aqui para Nova Lima.
Primeiro que é uma ação muito interessante, porque o mundo todo está se desenvolvendo, né? Essa ideia de cidades inteligentes, de modelo ESG de sustentabilidade, isso tudo está trazendo novas tendências, né? Para as empresas, para aplicação de investimento e tal. Então, pensar nisso é pensar no futuro. Não adianta você criar uma escola de robótica, né, e não correr atrás de outras oportunidades. Então, daqui a pouco a gente vai ter várias pessoas formadas ou então em formação em robótica, mas a gente não vai ter empresas nesse sentido. Mesmo que não seja empregos para ser aqui, que sejam estabelecidos aqui, mas que pelo menos as pessoas que estão estudando já consigam disputar lá fora, né, até na Espanha mesmo, ou em qualquer lugar do mundo, as vagas que vão ser propostas por aí. Então, pensar na cidade inteligente é aquela cidade que investe não só em tecnologia, mas em educação, Fred. Eu acho que isso tudo está acontecendo e tem que fazer esse intercâmbio mesmo, porque ficar só aqui dentro de Nova Lima, aqui em Minas Gerais, vai ficar igual o governador aí, ruminando aqui e não sai do lugar. Então, é preciso pensar que nós estamos com uma geração completamente tecnológica, né? Tem um professor amigo meu que chamava de geração touch, né? E essa geração está vindo aí e é preciso buscar soluções tecnológicas de empresas limpas também, para trazer aqui para a nossa cidade, para oferecer emprego para essas crianças, porque para esses adolescentes que virão, porque dificilmente essas pessoas vão trabalhar em um serviço braçal, vai ser tecnologia mesmo, seja no telefone, seja no tablet, seja em qualquer outro lugar. Então, assim, mas sempre ligado à tecnologia. Então, por isso que é muito importante, Fred. Zé, as comitivas, as viagens dos políticos brasileiros se tornaram um pouco banais e muitas das vezes a população acha um gasto desnecessário quando bancado pelo poder público. Nesse caso, que o João Marcelo integrou uma comitiva mineira, ele foi convidado pelo Sebrae de Minas Gerais, ele e mais 10 prefeitos, ou seja, no total de 11 prefeitos, numa comitiva de 100 pessoas de todo o Brasil. Essa sim é uma viagem positiva? Muito positiva, extremamente positiva. E se uma coisa, Fred, que nós não podemos reclamar atualmente é da capacidade de inteligência do nosso prefeito. É um sujeito jovem, com uma cabeça muito aberta, avançada, é um cara que pensa muito na frente, e por isso tem feito até uma boa administração. Tem reclamação aqui, ali temos reclamações, aqui mesmo toda semana a gente critica algumas ações da prefeitura. Isso não tira do nosso prefeito a sua capacidade, a sua inteligência, e ele tem que ir exatamente nesses locais, onde primeiro que ele foi convidado pelo Sebrae, isso, né, como um dos principais prefeitos, eram 10, né, prefeitos, 11 de Minas Gerais, ele foi escolhido merecidamente, não só pela sua capacidade, mas pelo que a cidade representa a Nova Lima. A busca de contatos internacionais é extremamente importante. Lendo a reportagem do jornal, vi uma foto interessantíssima dele, que ele está com pessoas de alto grau de importância. Cônsul do Brasil lá na Espanha, o prefeito de Curitiba. Exatamente. Então, é um sujeito que consegue transitar hoje nos meios principais da governança. Então, essa viagem dele é diferente de outras que a gente critica aí, de governo federal, governo estadual, comitivas de nomes, só para gastar dinheiro e para não trazer nada. Municipal também está tendo. Municipal também acontece. Essa especificamente do João Marcelo, eu sou totalmente a favor e acho que foi um passo importante para nós. Eu também acho muito importante esse tipo de encontros e de ações. Inclusive, eu sempre falo isso, que eu acho que Nova Lima precisa ter um secretário ou um consultor ou alguém top do mercado que seja reconhecido pelas grandes empresas, um CEO, Betão, que ele não vai ficar em Nova Lima. Zé, ele vai trabalhar com cartãozinho de visita. E vai rodar aí. Vai rodar o Brasil, vai rodar o exterior, vendendo Nova Lima, recebendo as pessoas em Brasília, com escritório em São Paulo. Eu acho que o nível de nossa cidade, para mim, falta isso. Merece isso. Porque uma das nossas necessidades é a vinda de grandes empresas para gerar emprego, para movimentar a nossa economia, porque a gente vive da mineração, é óbvio, e vive devido a uma prefeitura
rica, que emprega todo mundo. Um dia isso pode acabar. A gente precisa de ter grandes empresas e as mineradoras, aquele papo antigo, né? Que é por isso que finito, é importante, né? É por isso que é importante essas visitas, é importante essas saídas, esses intercâmbios internacionais. E nós vivemos muito tempo também, né, Fred? Sem intercâmbio internacional, sem ter essa amplitude, né, de olhar. Então, a juventude traz isso. O novo sempre vem, como diz Belchior, né? Então, assim, ir na Espanha, tem que ir na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, tem que ir tudo quanto é lugar. Porque lá, o berço do conhecimento tá na Europa. Então, tem que ir lá na Europa mesmo, ver o que está acontecendo de novo e tentar trazer para Nova Lima aquilo que é de melhor para ver se a gente consegue alavancar aqui uma escola técnica de ponta, até uma universidade, quem sabe, municipal igual a Unicamp tem de ponta, e trazer empresas, porque se você consegue montar uma escola nesse nível, as empresas ficam aqui em volta. Então eu acho que é por aí. O papel é esse mesmo, tem que correr atrás. Mas o que eu queria ressaltar nessa viagem do João Marcelo é avaliar, fazer uma análise sobre o que era o João, candidato a prefeito. Exatamente. E o porte, o tamanho do que o João Marcelo é hoje. É óbvio que realmente muito, né? O João era um político inexperiente, ele tinha sido em corpo eletivo, mesmo assim sem o nome principal, ele era o vice-prefeito. E vice-prefeito é isso mesmo. Vice-prefeito é um cargo de espera, é um cargo de aguardo, né? Se acontecer algo. Realmente ele era inexperiente. Mas hoje, devido a tudo isso que a gente fala semanalmente, mas como diz a gente também critica, pela inteligência do João e principalmente pelo seu carisma, sua humildade, o seu jeito conciliador, sem ser passador de pano, como nosso amigo Rodrigo Pacheco, nós vamos falar lá na frente, eleição, está visando a eleição, não é passador de pano, mas é um cara cordial, a favor do diálogo. O porte o que o João Marcelo é hoje na política mineira, ele, João Marcelo, com apenas 3 anos de governo, é um dos principais líderes da região metropolitana de BH, tem o respeito dos principais políticos de Minas Gerais e, falando em política, com toda certeza tem uma eleição muito encaminhada após a sua reeleição para deputado federal, estadual, vice-governador, o que ele pretender, porque está num momento muito bom e isso é devido à sua capacidade. Fred, só para completar o que você disse, o João Marcelo subiu nesses 3 anos como um foguete. Verdade. Na política estadual e na popularidade dele, fora de Nova Lima, inclusive. E não é pelas propagandas que fazem em Belo Horizonte, não, porque isso é uma tremenda bobagem, nós já criticamos aqui. Tá certo? É pelo papel dele, é pela presença dele em todos os locais, nos locais principais, você falou bem, pela a simpatia dele, pelo carisma que ele tem. Então, ele subiu como um foguete. Realmente é surpreendente. Agora, Betão, começar por você, que é um tema, não só você, mas que o Zé Raimundo fala muito também. É sobre a questão da negritude em Nova Lima. Nós estamos no mês que se comemora ou se combate ao racismo, não é isso, Betão? E a Prefeitura de Nova Lima, em parceria com várias instituições, em especial as instituições religiosas afro-brasileiras aqui das cidades, muito legal, nós já falamos, foi coordenado pela Juliana Rocha, está fazendo um baita de um festival da negritude. Começou na semana passada, tem esse final de semana e depois no outro. Esse final de semana, várias atividades. Acompanhe nosso jornal, as nossas redes sociais. Muito importante. Por quê? 70%, Betão, da população novalimense, ela é negra. Só que nós... E também não é que existe mal... Eu não vejo maldade nisso. Eu vejo a questão de que nós somos colonizados por eles mesmos. A história nossa é muito enfatizada na questão dos ingleses, dos italianos, e a nossa história negra ficou escondida, debaixo do pano. Esse festival, um dos objetivos é levantar essa poeira, é fazer com que a população negra, que é 70% da população novalimense, nós estamos falando de negros e pardos, se tenha pertencimento de sua história. Primeiramente, parabenizar a Juliana Rocha, o secretário
Djalma. Isso, Betão, bacana. A Secretaria de Cultura com aquele, sabe, estão trabalhando, mas está trabalhando com muita força, né? O Leozinho, Marcinho, Abner, tudo, eles têm trabalhado muito. Parabenizar mesmo de coração, porque estava precisando dessa visibilidade, né? A gente estava vendo aí o outro secretário de Cultura, que era até amigo nosso aqui da televisão, estava deixando a desejar nesse sentido aí. E agora o Djalma deu essa abertura para fazer esse festival, e esse festival passa a ser um marco na cidade, porque abre-se de fato uma discussão ampla, forte, intelectualizada, né, com a população negra, né? Nós negros precisamos entender qual é a nossa cultura, precisamos participar das nossas raízes culturais, os terreiros de Umbanda, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é um patrimônio de todos nós que somos de toda a cidade, de todo o estado e do país, mas essencialmente é uma construção que tem a raiz negra, que foi construído pelos escravizados, né, que se revezavam ao longo do dia para poder construir, e levou uma década ou mais para ser construída aquela igreja. É preciso entender a história do Congado, é preciso entender várias histórias, né, nossas que foram suprimidas nesse processo de expoliação das pessoas escravizadas. Então, esse festival, Fred, ele traz uma emoção muito grande e traz também um afloramento de tudo isso que a gente precisa viver. Então, essas pessoas que estão nos assistindo em casa, brancas ou negras, pardas, o que for, e que quiserem entender um pouquinho da nossa história, na nossa história de Nova Lima, não é a história dos negros, mas a história de Nova Lima, tem que ir na Casa de Cultura, tem que participar das oficinas, tem que ir no dia 20 de novembro, vai ter lá o movimento lá na porta da Igreja do Rosário, tem que participar das festividades, né? Para que a gente possa entender como se deu a construção da nossa cidade. Quem construiu a nossa cidade e por que foi construída a nossa cidade e como foi construída e por que os negros participaram disso. Qual é a forma que foi feita para que os negros estivessem aqui, né? Qual foi o processo de migração desses negros que aqui trabalharam, que construíram toda essa riqueza, essa riqueza britânica, né, que para nós aqui não ficaram nada. Então, é difícil... Ficou Casa Grande? Casa Grande Senzala, né? A Casa Grande, que é um nome que eu não sei, porque até hoje o ex-escritório da Mover chama Casa Grande. Mas isso a antropologia explica que é um processo de dominação, precisa continuar reafirmando que ali é uma Casa Grande. Então, é preciso contar essa história, sabe? Estava vendo essa semana, Fred, essa ideia de revitalizar o Bicame, a prefeitura, o João está de parabéns, entrando com essa revitalização, mas é uma vergonha para a Ângulo estar como parceira. Não, ela tem que revitalizar ali por conta própria, sabe? Porque o Bicame, ele conta uma história, ele não conta uma história de riqueza, ele conta uma história de exploração, da cidade, do que aconteceu aqui, inclusive a construção ali, como se deu, sabe? Com as pessoas quase morrendo para construir aquilo ali, ou se não morreram. Então, é isso que precisa ser contado, sabe? Mas não contar com tristeza, não, é contar para nós nos identificarmos como pessoas negras e que fizemos parte fundamental, não só de Nova Lima, da construção de Nova Lima, mas da Revolução Industrial e também da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é que é preciso ser contado, que nós, negros, temos um papel fundamental na história da construção do Brasil e também da humanidade. Zé, é importante o Festival de Arte Negra de Nova Lima? Nós estamos só reforçando o que nós já falamos aqui semana passada. Festival de extrema importância para a cidade. Djalminha, que tem feito um belo trabalho na sua Secretaria de Cultura, acertou mais uma vez. Não estou dizendo que é ele que é só o pai da ideia, mas ele é o principal componente nessa ação. Então, a ação é extremamente importante para todos nós. O que eu acho que a população precisa entender, Fred, é que o jornal falou bem. Nova Lima tem 70%
de negros e mestiços, de pardos. E aí que a população tem que entender que o pardo, que o mestiço, ele é também da raça negra. E muitas vezes as pessoas tinham um certo preconceito, ou muita gente ainda tem o preconceito disso. Nós falamos aqui semana passada, a nossa mistura, e na grande maioria das pessoas que estão nos assistindo aí. É filho de branco com negro, é filho de italiano com índio. O Brasil é uma mistura e Nova Lima não é diferente. Então, 70% da nossa população é, sim, oriundo da raça negra, porque é pardo e porque é mestiço. Tá certo? Então, eles têm que entender isso. Então, não tem nenhuma dessas pessoas que fazem parte dessa porcentagem de 70% que podem reclamar que Nova Lima hoje não está oferecendo a oportunidade de você entender melhor a sua história. Eu penso isso. Então, você que está nos assistindo, entenda qual que é a sua história, qual que é a sua ramificação familiar, para você, então, participar desses programas todos, dessas oficinas todas que estão sendo oferecidos pela cidade, para você melhorar um pouco mais a sua vida. O meu alerta é isso aí. Isso mesmo. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho, mais Resenha Banqueta, debatendo os principais assuntos de Nova Lima, do estado e do Brasil. 1 minuto só. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. As obras na Avenida de Contorno, extensão entre o Pontilhão até o Trevo da Máquina em Nova Lima, seguem avançando. Além de iniciar a duplicação de trechos da via, a Prefeitura de Nova Lima está fazendo a reconstrução da estrutura do pavimento, a contenção de encostas e outras intervenções. Tudo para garantir mais segurança e mobilidade na região. Acesse novalima.mg.gov.br para acompanhar a evolução das obras. A Prefeitura cuida, o trabalho avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Voltou rapidinho. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre a questão que está afligindo o estado de Minas Gerais, não poderia ser diferente. É referente ao regime de recuperação fiscal que o governador Romeu Zema propôs e já enviou à Assembleia Legislativa para efetuar o pagamento da dívida do Estado junto ao governo federal. Nesse meio termo, entrou o Rodrigo Pacheco, senador da República, e essa semana sentou-se com o presidente da Assembleia, o Tadeuzinho, e muito se diziam que o Pacheco estava criticando o Zema, mas não tinha proposta. E ele colocou na mesa a proposta. A proposta do Pacheco, em suma, é federalizar a CEMIG e a CODEMIG e também utilizar o dinheiro de reparação da Vale de Mariana para pagar essa dívida junto ao governo federal e mais outros assuntos. Bola dentro do Pacheco, é isso mesmo? O que você acha a respeito dessa celeuma toda, Betão? Ou é a política do ano que vem já batendo as portas?
Não, eu penso assim, isso aí não tem jeito, não. Política ano que vem já está batendo uma política, é isso mesmo. Agora, é uma saída muito interessante, porque o governador de Minas, ele está mostrando que ele não tem articulação. Ele já não tinha nem com o ídolo dele, que era o Jair Bolsonaro. Ele não sabia o que ele ia fazer, né? Agora, com o Lula no governo, aí que ele não tem noção mesmo do que ele está. Então está totalmente desarticulado. E eu acho que o papel do senador, no caso aí o Rodrigo Pacheco, é esse mesmo. Ele tem que achar soluções para Minas, já que o governador não consegue sentar com o presidente da República, não consegue colocar o rabinho entre as pernas e falar, olha, eu não paguei a dívida, eu deixei atrasar e tal. Ele tem que colocar o rabinho entre as pernas e não jogar essa conta nas costas do servidor público, que é o que ele quer fazer, congelar o salário de todo mundo. Então, o Rodrigo Pacheco entrou no circuito. Essa ideia de federalizar é uma ideia boa, porque, por exemplo, como é que você vai... nós estamos vendo aí, em São Paulo, lá o apagão. Privatiza a CEMIG aí totalmente, você vai ver o que vai acontecer. Né? Privatizar é muito bom na boca dos outros. Naqueles que vão levar o dinheiro, vai colocar o dinheiro no bolso, porque empresário o cara quer dividendos, ele quer recurso no bolso. O empresário não está caçando saber se você vai ficar sem luz, ele não vai estar. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. O acionista, vamos dizer, se eu corrigir minha fala. Então, gente, esse negócio de privatizar a Codemig, privatizar a CEMIG, privatizar isso é conversa para boi dormir. Porque se fosse bom, a Inglaterra não estaria reestatizando as suas empresas, né? Outros países estão fazendo isso. Por quê? Porque as empresas que compraram as empresas estatais, elas querem lucro. E os acionistas nem do país são. Então essa conversa é conversa para boi dormir. Federaliza, passa para o governo federal a administração e a gente colhe os louros aqui com o resultado do dinheiro também. Né? Então, gente, o mais importante é não acontecer igual aconteceu em São Paulo. Por isso que o Pacheco está certo. Tem meu apoio. Eu acho que ele fez o papel do senador é esse, e ele está cumprindo o papel fundamental aqui em Minas, que é frear essa turma. E outra coisa, Fred, faz esse meio de campo aí. Porque, por exemplo, se a Vale tem que pagar a reparação, ao invés de ele jogar no cofre do Estado, paga a dívida que ele está devendo. Pelo menos faz um refis lá, como faz o outro, e renegocia, mas dá lá uns 60, 70, 80 bilhões que precisa. Zé Raimundo, qual a sua opinião a respeito da entrada do Pacheco nessa questão? Só a observação de que o Pacheco, que andou sumido todo esse tempo, era um zero à esquerda como presidente do Senado, e ele resolveu acordar agora, nos últimos meses, talvez porque os seus assessores perceberam que ele estava com o filme dele muito queimado, então ele resolveu aparecer. A proposta dele não é ruim, não. Não toda, não é completamente boa também. Né? Quando você fala governo federal é muito perigoso. Muito perigoso. Então, tem que ser estudado, é uma proposta que tem que ser muito bem estudada. As propostas que ele fez, principalmente a questão da Vale, aí, da dívida da Vale com o Estado, pode. Eu achei que foi uma boa ideia. Agora, tem que tomar muito cuidado com essa coisa de governo federal tomar conta da CEMIG. Muito perigoso, porque o governo federal tem muita corrupção dentro dele, e aí a coisa pode complicar. Né? Então, mais uma corrupção, e dentro do nosso sistema de energia, é complicado, viu, Fred? Então, penso eu que ele acertou em alguns pontos, mas na realidade, ele está querendo reativar o que ele não fez nesse tempo todo. Rapidinho, minha opinião a respeito é que o Rodrigo Pacheco, concordo muito com o Zé, para mim é uma decepção, foi eleito nas últimas horas da eleição como uma nova política, não tem nada de nova política, é velha política, ficou passando pano para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esperando ser indicado ao STF, não foi, agora está pessimamente avaliado nas pesquisas, então ele tem que fazer muita coisa para ter a minha confiança novamente, que inclusive votei nele. Inclusive ele joga a bola com o Alexandre Silveira, que é o lá da Minas Energia, que simplesmente está elogiando o horrível
não defendido nem pelo PT Fernando Pimentel. No tempo traz o Alexandre Silveira defendendo Fernando Pimentel. É a dupla, Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco. Para mim, Rodrigo Pacheco está tentando se posicionar, mas também concordo com o Betão, faz parte da política, mas ficou esse tempo todo muito aquém, praticando a velha política, vendendo ser nova política, que de nova, para mim, não tem nada. Vamos lá. Uma polêmica enorme no governo federal foi a visita da esposa do maior chefe do Comando Vermelho do Amazonas, sendo recebido pelos principais assessores do ministro da Justiça, o Dino, ministro Flávio Dino, do governo Lula. Além disso, Zé Raimundo, não foi só recebido, não. O governo federal pagou a viagem da esposa do cara do Comando Vermelho. O que você tem a falar a respeito disso? Normal, porque o governo não consegue ter ciência de que em todo mundo é recebido, não só pelo Ministério da Justiça, mas por todas as suas esferas, ou coincide um pouco, na sua opinião, com o que é o governo hoje? Normal nada, escandaloso. Mais um escândalo desse governo que está aí, e desse ministro que está aí, tá certo? E não foi o governo que pagou, não. Quem está pagando somos nós. Porque é com verba pública que eles pagaram a despesa de viagem dela, de hospedagem e tudo mais. Aliás, Fred, só para encerrar, porque o nosso tempo é curto, a proximidade do atual governo brasileiro com o crime organizado do país é uma coisa impressionante e nos preocupa muito. Então, você que está nos assistindo, começa a rezar, porque essa proximidade ela é muito séria e muito complicada. Elementos de peso do governo, como o ministro da Justiça, se aproxima, e temos essas notícias aí, a própria mídia que é a favor desse governo aí, que está mostrando. Não somos nós, não. Não é fake news, não. Tá certo? Proximidade do ministro da Justiça com o crime, com cabeças do crime organizado. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. Não precisava acontecer isso, né? Eu não sei se o presidente Lula lá, que é o cabeça de tudo, se ele tem noção disso aí e se ele não chamou para dar um puxão de orelha no seu ministro. Mas não deve ter chamado, não, porque continua acontecendo. Betão, o que você acha dos principais assessores do Ministério da Justiça receber a dama de ferro, né, a dama do Comando Vermelho da Amazonas e do governo federal pagar sua viagem? Fred, até li muito sobre isso e tudo, estava ouvindo até o Reinaldo Azevedo, né? Isso é uma situação muito grave, né? Dos assessores não checar quem são as pessoas, porque essa é a função do assessor, né? Se você tiver um assessor aqui no jornal, a função dele é você, a hora que vai falar alguma coisa com você, quer uma reunião com você, a pessoa levantar ali quais são as informações e quem é que está procurando essa reunião com os secretários e com o ministro da Justiça. Então é uma situação muito grave. Eu penso, na minha opinião, que as pessoas deveriam ser responsabilizadas, né? Não sei se com a demissão, mas eu acho que uma reprimenda forte, uma advertência muito forte, porque isso serve de alerta, né? É muito temerário para todos nós falar do ministro Flávio Dino, que foi juiz federal, senador, governador. É muito temerário ficar falando essas coisas, né, incriminando o ministro. Mas, e muito menos os servidores do Ministério da Justiça. Então, é preciso que tenha mais cuidado, o governo federal tenha mais cuidado, e isso serve de alerta para todos os homens públicos do país, para que tenham cuidado com a sua agenda e com seus assessores também, para que não caia numa cilada como essa. Betão, vamos falar agora a respeito de algo positivo do governo Lula, a respeito tudo que o governo está fazendo para receber os brasileiros vindo de Gaza. Atuação esperada de um grande líder que no governo anterior não era feito? Isso é muito importante, né? Porque as pessoas estão lá sob um bombardeio, a gente tem visto o tempo todo, eu tenho postado, por exemplo, no Cultura Geral o tempo todo, o tipo de armamento que Israel está usando, né? Que é praticamente um crime de guerra que eles têm feito em Gaza e na Palestina, né? Só para vocês terem uma ideia, eles lançaram uma bomba com lâminas dentro,
A bomba, quando ela tem contato com o piso, ela solta lâminas e sai amputando os outros, cortando de tudo enquanto é jeito. Então, assim, é uma coisa horrorosa. A gente está... tem um vídeo que está no Cultura Geral, pode observar, é uma especialista em Palestina, em guerra da Palestina, Israel e Palestina, e Hamas, né? Então, as falas são muito fortes, né? O risco de genocídio é muito grande. A gente está vendo isso ao vivo pela primeira vez. Nós vivemos isso na Segunda Guerra, ninguém viu o que aconteceu na Segunda Guerra. É um perigo que está acontecendo em Gaza, na Palestina, com a ideia de extermínio do povo palestino. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque essas atrocidades começam assim. Hitler começou assim, ninguém falando nada, as coisas vão crescendo, vão tomando grandes proporções, e daqui a pouco a gente vai descobrir o tamanho da tragédia que essas pessoas têm feito lá. Então, muito, muito bem para o governo brasileiro, muito bom trazer essas pessoas de volta, todo mundo muito, muito tenso, mas ao mesmo tempo, quando pisa aqui, muito feliz. Então, bola muito dentro do governo federal, e eu espero que isso continue, e se tiver mais alguém para trazer, que traga o mais rápido possível nesse corredor humanitário que está se estabelecendo lá. Zé, sua opinião a respeito do Lula receber a atuação do governo federal, ao mesmo tempo também avaliar as opiniões do governo Lula, sempre colocando Israel como principal culpado de tudo. Isso são dois lados. O governo está cumprindo seu papel. É obrigação do governo repatriar, trazer de volta os seus patriotas que estão lá dentro desse sofrimento total. Então o governo está fazendo o seu papel de forma normal, legal. E tem que fazer isso mesmo, né? Até demorou um pouco aí essa última turma que estava lá, custou um pouco o governo, custou um pouco para conseguir, mas enfim, está fazendo o seu papel. A questão, Fred, a guerra é uma tristeza para todos nós em todos os sentidos. Então, culpar apenas a Israel não querer enxergar o que o Hamas fez com a população de Israel, que matou crianças, que matou adultos, que colocou esses vídeos para todo mundo ver quem atacou e quem começou. Isso foi o Hamas. Então, eu não estou dizendo que Israel está certo, não. A guerra ela é triste para todo mundo. E toda guerra é ruim, de todos os lados, de todas as maneiras, né? Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, todas as noites, nas nossas orações, que nós não temos uma guerra aqui no Brasil ainda, nessas proporções, e nem em proporções menores, né? Porque a guerra é muito triste. Agora, o Hamas fez atrocidades e continua fazendo atrocidades enormes. E aí Israel respondeu, tá certo? Não, tá errado, não pode matar ninguém, nem com arma pesada, nem com arma moderna, como o Hamas não poderia fazer o que ele fez. Um mês, né? Coisa de um mês atrás, esse absurdo que aconteceu nessa invasão, nesses sequestros e nessa mortandade que ele criou, e aí foi ele que iniciou essa confusão toda. Então, faixa de Gaza, desde sempre, desde os anos 40 e poucos, parece que foi quando começou essa confusão da faixa de Gaza, é isso aí, é Palestina do lado, Israel de outro lado, tem erros dos dois lados, ninguém é perfeito nessa história, não. E principalmente quando entram grupos assassinos como é o Hamas, que são grupos que estão matando gente aí no mundo inteiro, à torta e à direito, e há muito tempo. Tá certo isso? Também não tá. Então, é triste, muito triste. Banqueta. O Resenha Banqueta está chegando ao fim, programa bom é quando não dá tempo nem para os pitacos finais, que são importantes, mas enfim, programa com opiniões diferentes, programa onde a gente elogia o governo municipal quando tem que elogiar, alertamos quando temos que criticar. Quem ganha é você, nosso telespectador de Nova Lima e também da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Até a próxima semana com mais um Resenha Banqueta. Nova Lima, Nova Lima, cidade para todos. Wow.